Olá, boa noite ou bom dia, né? Ou boa tarde, que eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas estou aqui firme e forte com vocês. Ontem eu deixei uma canção para vocês, não é mesmo? Não vim trazer o estudo ontem eu vim trazer uma canção para vocês. Deixei aí no YouTube, espero que vocês tenham visto e tenham gostado. Não é nada assim, né? Mas está falando muita coisa bacana ali que eu quis passar para vocês, né? É algo que a gente vai sentindo e a gente bota no papel e canta, né? Cantamos para Jesus, não é mesmo? Então, hoje eu quero dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu vou falar sobre continuar falando sobre o profeta Abacuque, né? Hoje é o capítulo 3, nós vamos falar, dar continuidade quanto as coisas que Abacuque fez em Sigionete, que era um lugar que tinha lá, né? Nós falamos ontem, nós falamos sobre os bens, né? Tudo aquilo que é bom e tudo que foi adquirido é, de mal, né? E falamos lá naquela época, né? Falamos sobre a violência, né? Que houve, falamos sobre a glória do Senhor, né? Nós falamos sobre o justo e a fé, né? E sobre a fé. Mas foi tudo muito sucinto, muito bem rápido. E hoje também vou falar assim com você, porque eu tenho um tempo determinado para estar aqui, eu não posso demorar muito aqui com vocês. Vocês entendem isso? Então, porque há um tempo, né? Há um tempo determinado aqui para ficar aqui e aí eu tenho que cumprir o horário direitinho, tá bom? E tudo tem um tempo, né? Não é mesmo? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês o capítulo de número 3, mas você, por favor, que está chegando novo, seja muito bem-vindo. Você que é novo, você que é nova, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente, esteja sempre aqui conosco, se inscreva aí no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. O meu nome é Elizabeth, sou Elizabeth Guilhermino, eu sou evangelista e todas as noites, ou todas as tardes, ou manhã, a hora que você vê esse vídeo gravado, eu venho aqui trazer para você uma palavra amiga. Eu faço o estudo da Bíblia, né? Aos poucos eu estou vendo desde lá do início da Bíblia, estamos chegando ao final do livro do Antigo Testamento, né? Hoje nós vamos falar do último capítulo do livro de Abacuque, depois vamos entrar para o profeta Sofonias, né? E depois vem Zacarias, aí Malaquias, né? E terminamos aqui o Velho Testamento no livro de Malaquias. E aí depois nós vamos começar uma vida nova, uma nova história vai surgir daqui para diante, né? Quando terminarmos aqui o livro de Malaquias, tá bom? Do Velho Testamento, nós vamos iniciar com o Novo Testamento, tá bom? Então prestem atenção, fiquem aqui comigo, se inscreva no canal, você novo que está chegando, né? É só apertar aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha, você aperta nessa mãozinha para dar um clique nessa mãozinha aí para mostrar para o YouTube, para o nosso canal, que você gosta do que você ouve aqui e do que você vê. Porque o que eu trago aqui é uma coisa muito boa, né? Eu creio para mim que é bom, porque foi isso que Deus botou no meu coração para que eu viesse trazer para vocês. Então eu creio, para mim, no meu ponto de vista, é uma coisa muito boa a gente saber da história, né? Dos antepassados nossos, das coisas que aconteceram, né? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a câmera para centralizar mais. Então, é bom que a gente venha saber, né? Quantos acontecimentos, né? As coisas que houve no passado, sobre a história de Cristo, sobre a história dos profetas, né? Quem foi cada profeta, de onde eles se originaram, né? Tudo isso é de grande importância. É importante que a gente venha saber tudo, né? Sobre a história da vida do nosso Criador, não é mesmo? Nós precisamos saber tudo sobre a vida do nosso Criador, né? Desse que nos criou.
E eu sempre, como sempre, vocês já sabem, eu tenho um caderno onde eu faço aqui um esboço de tudo aquilo que eu leio, de tudo aquilo que eu aprendo, né? Aí eu faço um esboço, coloco aqui direitinho, e depois eu venho lendo. O caderno está quase virando um livro, né? Porque eu vou escrevendo, e depois eu vou vir com vocês com o Evangelho, né? Falando do Novo Testamento, né? A gente vai falar como se deu a geração de Jesus, né? Como se que Maria soube que estava grávida. Aí a gente vai vir falando sobre quanto à reação do marido dela, que foi José, né? E assim sucessivamente. Nós vamos começar do início até a gente concluir toda a história do Novo Testamento. Mas nós vamos ter que falar sobre o Evangelho, né? É importante que a gente venha falar sobre isso. E aí depois a gente vai falando de outras coisas, e aquilo que você quiser eu vou colocando aqui, tá bom? Então hoje nós vamos dar aqui continuidade ao que interessa, né? Ao que interessa, que é o livro. Vamos falar sobre o livro do profeta Abacuque, tá bom? O profeta Abacuque, 3º capítulo, terceiro e último capítulo, nós vamos falar agora, tá bom? Então, mas antes eu gostaria muito de primeiro fazer uma pequena oração, né? Pra gente dar início, agradecendo a Deus por mais esse tempo, né? Que Ele nos deu para estarmos aqui todos reunidos e pedindo a Ele a vossa proteção divina, tá bom? Então, se você quiser repetir comigo, você repete, tá? Então diz assim, vamos pedir ao Senhor que nos proteja. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, querido e amado Deus, peço que nos coloques quanto à sua proteção, que nós confiamos na sua palavra, segundo a qual tu tem nos colocado, porque nós sabemos que tu é a nossa rocha, a nossa fortaleza, que tu é o nosso libertador, que o Senhor é o nosso baluarte, o nosso escudo, e a nossa força e a nossa salvação. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa tarde, por essa noite, te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da sua palavra, aprendendo um pouco mais, tendo conhecimento de tudo aquilo que nós precisamos, que o Senhor quer que a gente venha ter conhecimento. Nos encha da tua luz, da tua glória, da tua graça, Senhor, e nos dê sabedoria e entendimento para que a gente possa prosseguir. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos para que nos guardem todos os nossos caminhos e nos sustentem, a fim de que nós possamos andar retamente na sua direção sem tropeçar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós já te agradecemos. Amém. Então vamos aqui, eu vou ler agora quanto o livro, o 3º capítulo, tá bom? Do profeta Abacuque. Então diz assim, para iniciar, versículo de número 1, fala assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. A tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição,
tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros te salvarão? Oi, tá bom, Cássia. Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação, marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo alicerce até o pescoço. Tu transpassastes com suas próprias lanças a cabeça das suas vilas, e eles me cometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvindo-o, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Versículo 17 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, preste atenção nisso. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como as das servas e me dará andar sobre as muitas alturas. Assim diz o cantor mor sobre os instrumentos de corda. Então isso aqui, conforme foi dito aqui, o Senhor Deus é a minha força. Ele estava falando sobre o poder do Todo-Poderoso que foi revigorado, né, em Abacuque. Abacuque se sentiu forte. Então, eu vou ler aqui a explicação aqui, que no versículo de número 2 fala assim: aviva a tua obra. Então, aqui na explicação está dizendo assim: ao contemplar os feitos do passado, o profeta ora pedindo que Deus faça grandes realizações novamente, a fim de que o povo seja renovado, reanimado e restaurado. Então, o apelo de Abacuque vai além do desejo de ver as pessoas livres dos problemas, né, das circunstâncias, das coisas que estavam acontecendo. E também vem falando sobre a situação exterior, que não havia mudado, muito pelo contrário, posteriormente surgiram ainda mais problemas, né? Muitas coisas aconteceram. E aí vem falando, ele no versículo 18 fala que ele vem falando que ele se alegrará no Senhor, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o teu nome na minha salvação. Então aqui ele estava falando sobre a fonte de júbilo de Abacuque. Aqui ele estava com toda a confiança, né? No que Deus iria, nos atributos aqui do divino, né? Porque ele sabia da fidelidade de Deus e ele também era fiel ao Senhor. Então,
A fidelidade de Deus é imutável, ele não muda em nada, tudo aquilo que ele fala, ele permanece, você entende? Ele não muda aquilo que ele prometeu fazer. Então, a grandeza de Deus é perfeita, a grandeza do Todo-Poderoso não se compara com nada mesmo. Então, deixa eu botar aqui meu livro para acompanhar na explicação para mim não me perder, tá bom? Então, o que aconteceu? O profeta Abacuque, ele ficou maravilhado, ele ficou muito maravilhado com a soberania de Deus, né? Conforme eu li ali. Ele ficou maravilhado, então Abacuque começou a orar a Deus, pedindo a Deus que renovasse todo aquele povo, fizesse uma renovação no povo, que restaurasse tudo o que foi perdido da época. Na época houve muitas calamidades, muitas pessoas sofreram, principalmente porque eles se deixaram levar com os efeitos que não condiam não se condiz com a palavra de Deus. Eles se afastaram um pouco de Deus. Então o profeta Abacuque pede a Deus que tenha misericórdia e que renove a vida daquele povo, principalmente a vida espiritual, né? A vida espiritual de todo aquele povo, de toda aquela nação precisava ser transformada. E o profeta Abacuque, vendo tudo aquilo, então ele começou na oração pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia. Por quê? Porque ele confiava no Deus, ele não teve medo, embora estivesse passando por muitas tribulações, muitas dificuldades, havia calamidade total naquele local lá. Mesmo diante de tantas calamidades, ele não perdeu a fé, ele ficou firme ali, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que não esquecesse do povo, que restaurasse aquele povo, né? Que fizesse com que a alegria voltasse, porque o profeta estava muito triste, ele queria que a alegria voltasse para todo aquele povo e Deus iria agir em prol da felicidade de todos. O que a gente entende com isso? Que nós devemos nos posicionar, né? Nós devemos nos posicionar diante de Deus, né? Ficar firme com o Todo-Poderoso, não se desviar nem para um lado nem para o outro, né? Mas seguir firme no direcionamento de Deus, porque nós sabemos da grandeza desse Deus, nós sabemos o quão grande e maravilhoso é esse Deus, como Ele tem feito pela vida de cada um de nós, né? Olha, nós temos que agradecer tudo que Ele faz, o ar que respiramos, a nossa vestimenta, né? A nossa alimentação, né? A nossa força para se levantar todos os dias, né? E seguir em frente em batalha para buscar o nosso alimento, né? Para sustentar a nossa casa. Então nós temos que ter temor a esse Senhor, que é o nosso Senhor Deus, e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Porque pode vir a calamidade que for, tempos difíceis que for. Você viu que o profeta Abacuque, meio em meio às calamidades, né, meio em meio às dificuldades, as tribulações, as desonras, as coisas que vinham acontecendo naquela época, ele via que o povo estava totalmente perdido, ele não perdeu a fé, ele ficou firme pedindo ao Senhor que restaurasse a vida daquele povo, principalmente a vida espiritual. E assim que nós devemos pedir todos os dias: Senhor, renove a minha vida, renove a minha alma, que eu tenha força para prosseguir contigo, que nada venha me afastar de ti, porque Deus sempre nos ouve, Deus sempre trará o recurso necessário, seja para qual tipo de dificuldade que a gente esteja passando. Não importa qual o motivo que te levou você chegar a tal dificuldade, importa a sua fé, o seu posicionamento para com Deus. Você não perder a sua fé, engrandecer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, orar, orar pelos amigos, né, pelos mais próximos e até aqueles que te desejam mal. Sabia que você deve orar por eles? Aqueles que te desejam mal, aqueles que te olham com olhos ruins, que têm inveja de você.
entrega eles na mão de Deus. Ora pedindo ao Senhor, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, aquebranta aquele coração, olha o que essa pessoa está me desejando, que Deus vai, com certeza, Ele vai tomar a providência e vai trazer a solução. Agora você tem que crer, você tem que acreditar, porque se você não acreditar, não vai adiantar. O que adianta você fazer uma oração por fazer? Não, você tem que ter a certeza, a plena convicção que Deus é Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele jamais te deixou sozinho, que você está sempre acompanhado, que Ele bota anjos guerreiros ao seu redor para te proteger. E toda vez que você precisar, Ele jamais te abandonará. Ele não vai te abandonar, Ele nunca nos abandona. Mas Ele quer ver a sua fé, a sua dedicação, né? Ele quer ver, Ele quer ouvir de você. Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu dependo do Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, o que será da minha vida? Então, nós somos dependentes desse Deus. Nós temos que ter o posicionamento e a certeza da grandeza de Deus em nossas vidas, tá? Em nossas vidas. Precisamos pedir a Ele que aumente a nossa fé a cada dia, que nos renove a nossa alma, nosso espírito, para que a gente venha se fortalecer, tá bom? Essa é a minha palavra amiga de hoje, mas eu quero fazer uma outra oração, oração que está aqui no livrinho. Lembra daquele livrinho que eu falo sempre para vocês? Né? Eu vou, então, gostaria muito que você orasse comigo essa oração aqui hoje, que é muito importante. Está no Salmo 91, veja o versículo do Salmo 91, que é o versículo de número 14, que fala assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quer que eu repita? Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aqui precisamos saber que Deus, Ele ama tanto cada um de nós, que Ele nos livra de toda malignidade, todo e qualquer mal. Deus está sempre pronto a nos livrar, nos guardar, nos proteger, tá certo? Então, olha só, eu vou ler a oração e você, por favor, me acompanhe, tá bom? Que diz assim, ó, preste atenção, se você quiser repetir, repita, é importante. É bom repetir ou copiar depois, se você quiser, volte o vídeo, assista desde o início e aí depois você copia a oração, tá bom? Escuta e copia. Diz assim, ó. Deus, obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salva para o seu reino celestial. Sei que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Obrigada, Senhor, porque puseste todos esses inimigos sob teus pés, e não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O meu futuro está nas suas mãos. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Amém e graças a Deus. Então temos aqui a oração do livramento, né? O Salmo 91 diz que Deus é o nosso refúgio, que Ele nos ama, Ele nos resgata, nos protege e Ele nos chama pelo nosso nome. Então creia nisso, acredite que o Senhor é contigo, que Ele pode te livrar de toda a malignidade. O Senhor nunca nos abandona, Ele está sempre presente nas nossas vidas, tá certo? Gente, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Deixa eu tomar só uma linda água. Uma sede. Então, gente, ó,
Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Não esqueça de dar o likezinho aí na mãozinha e compartilhar, tá? Convide uma pessoa amiga para participar do nosso canal, tá? Venha participar do nosso canal, venha, se torne também um evangelista, compartilhando a palavra amiga, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Ó, eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.